Amém, amados. Glória a Deus. Já estamos prontos aqui. Deixa só eu me localizar aqui também. Graças a Deus, né? Amém. Amém. Ok, amado. Vamos orar? Já está tudo certo aqui. Vamos estar orando, né? Pai querido, nós queremos render graças a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai querido, pela Tua presença, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado nas nossas vidas, e por tudo aquilo que o Senhor quer falar e irá falar agora, através desse estudo, Senhor. Prepara os nossos corações para entendermos e vivenciarmos, ó Pai querido, toda a Tua extensão de palavra, de graça e tudo mais, Senhor. Que, acima de tudo, o Teu nome seja conosco e a Tua palavra seja tremendamente abençoada. Amém, amados? Nós vamos estar falando sobre Gideão, continuando um texto que eu gosto muito. Hoje não era eu que ia pregar, eu vou pregar quarta-feira que vem, tá? Mas eu estou substituindo o pregador de hoje, amém? E apesar de eu não estar preparado desde ontem, que eu fiquei sabendo, eu entrei em oração e eu tenho esse texto para compartilhar com vocês, aquilo que Deus realmente falou e aquilo que eu creio que Ele vai estar falando nas nossas vidas, amém? Vamos estar orando, né? Declarando esse novo do Senhor sobre as nossas vidas, e eu já orei, mas agora pedindo que as nossas mentes sejam abertas, amém? Juízes capítulo 7, né, versículo 2 e 3, ele é um texto que ele diz o seguinte, e disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Nós conhecemos toda essa história, nós sabemos o contexto, sabemos como que o Senhor fez essa peneira, né, que vai acontecer aqui, porque Deus estava preocupado exatamente não com o número de pessoas, mas com o coração das pessoas. Isso aqui já daria um aviso para a minha vida e para a sua vida. Deus não está preocupado, tá, com a estética, Deus não está preocupado com o volume de pessoas ou de bens, Deus está preocupado com o teu coração, meu amado. Você pode ser um milionário, você pode ser uma pessoa de classe média, ou você pode ser talvez uma pessoa que passe por algumas situações, tá? Mas em todas elas o que Deus está esperando e espera é que o meu e o teu coração esteja alinhado e conectado nas regiões celestiais daquilo que Deus tem. Um dia as batalhas chegam, meu amado, e nesta hora o que deverá fazer a diferença será o nosso posicionamento. Eu sei que ninguém quer enfrentar a batalha, não é desejo de ninguém enfrentar a batalha, mas eu e você precisamos entender que um dia elas chegam, tá? Seja batalhas grandes, seja batalhas pequenas, seja batalhas médias, né? Insignificantes, mas um dia elas chegam. E tudo aquilo que vai fazer a diferença não é o tamanho da batalha, nós precisamos entender isso. Não é o tamanho da batalha, mas é exatamente o nosso posicionamento e a nossa convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Esse é o segredo da nossa caminhada. Então, atraído pela visão de Gideão, quando ele fala 32.000 homens, mas aos olhos de Deus era muita pessoa, pois Deus tinha seus planos para serem executados nesse conflito. No primeiro momento, foi aquilo que eu às vezes falo, né, uma empolgação, pastor, pode contar comigo, vamos lavar a igreja, pastor, pode contar comigo, vamos fazer um mutirão de pintura, pastor, pode contar comigo. E às vezes acontece exatamente isso aqui, na hora, né, certa, ou na hora que a coisa vai acontecer, poucos ficam. Tá? Não é uma crítica, mas é um fato. E aqui é Deus que faz a peneira, faz a seleção.
A grande lição que o Senhor queria deixar nessa batalha é que a vitória não é do mais forte, mas daquele a quem o Senhor abençoar. Não é, amado, não é nem quem o Senhor irá capacitar, porque aqui nessa batalha não está se falando de algo de capacitação, mas de bênção. É diferente, amado, é próximo, mas é diferente. Você pode receber uma capacitação de Deus, mas você talvez não receba a bênção de Deus para realizar ou para operacionalizar através daquela capacitação. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que a grande diferença no mundo espiritual está aí. É quando Deus começa a fazer a diferença, tá? E essa diferença vai levar e projetar algo que Deus estabeleceu. O som ficou um pouco baixo. Eu acho que não, tá, Rosângela? Alguém está reclamando mais do som? Por favor, se manifeste aí, tá? Então, a grande lição é que Deus, ele quer, em primeiro lugar, trazer a bênção, a existência sobre a minha vida e sobre a tua vida. E quando eu e você temos esse posicionamento, eu e você avançamos para aquilo que Deus estabeleceu. Então, eu sempre falo, é claro que nós precisamos da capacitação do Senhor, mas uma das coisas aqui tá bom, obrigado, José. Uma das coisas que o Senhor fala é da necessidade de eu e você buscarmos a bênção do Senhor em todas as áreas, tá? Seja um projeto pessoal, seja um projeto profissional, seja uma situação psicoafetiva, como nós temos falado, seja qualquer área da sua vida, tá? Por mais que você tenha capacidade para aquilo, conte com as bênçãos do Senhor. Eu sempre falo assim, algumas pessoas falam que eu tenho uma didática, que Deus me abençoa com uma questão pedagógica, né? Que eu consigo dar uma boa aula, só que eu sei que se Deus não me abençoar, ou é a minha gagueira, ou é a minha timidez, pastor é tímido, viu, gente? Ou é a minha timidez, seja qualquer outra situação, pode impedir o fluir. É aquela pessoa que talvez pregue uma mensagem fantástica, mas uma mensagem que ela é, no fundo, intelectualizada. Então, o pastor fala uma série de informações tremendas, mas não atinge o coração das pessoas. Porque somente uma pessoa abençoada, ela pode atingir não só o sucesso, mas também fazer a grande diferença. Cada soldado, nesse quesito aqui, dos que ficaram, cada soldado teria que vencer 450 outros soldados. Ou seja, cada pessoa teria que lutar contra 450 inimigos. Amado, não é fácil. A verdade é uma só, não é fácil, tá? Não seria fácil. Talvez, quando aquele grupo se afasta, né, nós poderíamos pensar na desilusão, ou no medo, ou em qualquer outro tipo de sentimento que poderia se apoderar, né, do coração daqueles que ficaram, ou até colocar... o Gideão, vamos voltar depois, porque a coisa aqui está feia, vamos tentar ter mais tempo, buscar mais pessoas, quem sabe nós vamos conseguir. Não, eles acreditaram e o projeto de Deus está aí. Então, a fim de que Israel não se glorie contra mim. A expressão não se gloriar, tá? Ela vem dessa junção da palavra par, que significa se exaltar, deixar ser grato, eu gosto muito dessa possibilidade, e o Lexicon coloca deixar de reconhecer. Eu ficaria com as duas, viu? Nós precisamos entender que quando Deus me capacita, o que Deus quer fazer é que haja no meu coração, no seu coração, no nosso coração, um sentimento de gratidão. Um sentimento de gratidão. E esse sentimento de gratidão deve levar ao reconhecimento de que é boa, poderosa mão do Senhor que está do nosso lado. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. É a boa mão do Senhor. Se não for o Senhor, ora diga a Israel, o salmista muito bem expressou, né, essa ideia, se não for o Senhor, ora diga a Israel. E é essa a situação. Então, Deus nos dará a vitória que precisamos com a estratégia dele, não as nossas. Uma das questões que Gedeão vai nos ensinar, Amar, e outros homens que entrarem em batalha, tendo Deus na retaguarda, ou Deus na frente, ou Deus do lado, mas
quando eu falo na retaguarda, porque há algum momento que Deus fala assim, você vai e eu estou aqui. E ele sempre abençoa, outras vezes fala, eu vou entrar nessa batalha, você nem precisará fazer nada. Deixa comigo que essa batalha é minha. Então, outras vezes Deus fala assim, eu estarei contigo, e a expressão hebraica, eu estarei ao seu lado. Não, a questão não é o posicionamento que Deus está, o fato é dele estar conosco. E uma das coisas que nós aprendemos aqui, meu amado, que nós precisamos entender para esse final de 2021 e nesse avanço de 2022 que nós já temos pregado, é que eu e você precisamos mais do que nunca entendermos que essa vitória, através das estratégias do Senhor, seja na minha vida profissional, na minha vida sentimental, psicoafetiva, seja na minha vida ministerial, seja em todas as áreas, Deus tem planos, Deus tem propósito. Nós precisamos entender isso. Então, Gideão foi apenas um instrumento de Deus para que a libertação do povo acontecesse. Não foi Gideão, não é o seu serviço, tá? Não é a sua intelectualidade, a sua capacidade. Tá? Eu e você somos instrumentos de Deus naquilo que o Senhor quer trazer à existência, naquilo que o Senhor quer usar a nós. Usar a nós. Amado, Deus quer trazer condições para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você sejamos instrumentos dele, para o reino dele. Não significa, eu já disse aqui, que se Deus trouxer para a sua vida prosperidade e riqueza, são duas coisas diferentes, tá? Principalmente riqueza, não significa que você vai ter que viver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vender tudo, dar aos pobres. Aquele era o começo da igreja, havia todo um mover do Espírito Santo, tá? Mas significa que o teu coração não pode ter ou habitar mesquinharia. Que muitas vezes, tá? E eu sou grato a Monte Hebron, a igreja tem sido fiel, né, nos dízimos e nas ofertas, e à medida do que nós podemos, nós vamos abençoando, tá? E nós vamos abençoando outras casas pastorais, quem conhece. Essa semana mesmo, né, eu tive o prazer de abençoar uma situação, o pastor me ligou, e eu só falei, você tem Pix? Tem, então está aqui, porque Deus tem sido fiel, porque essa casa tem sido abençoada. Tá? Eu não pretendo criar um caixa milionário, porque eu sei que cada vez que nós necessitamos de algo, Deus traz isso, mas eu não posso, tá, amado, ter uma situação confortável sabendo de pessoas que estão passando necessidade. Então, entenda isso, Deus quer te trazer a riqueza para você usufruir, você ter um bom carro, ter uma boa casa, você que curte uma boa comida, ter um bom restaurante, você viver a vida, mas também você lembrar de abençoar o teu irmão. Por isso que o Senhor Jesus fala, ame também ao teu próximo, pense também no teu próximo. Então Deus, na sua perfeita sabedoria, tem um propósito bem definido para cada situação que enfrentamos. Eu sei que isso aqui parece muito determinista, Deus já determinou todas as coisas. Eu não gosto dessa linha teológica, quem já fez teologia, o neoliberalismo, né? Vai colocar um determinismo, não há mais nada para fazer, Deus já fez tudo. Não é isto que eu creio. O que eu creio é o seguinte, na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, tá? Principalmente na onisciência e onipresença, Deus sabe que amanhã, quinta-feira, dia 27, o que eu vou precisar, o que você vai precisar. Deus sabe o que nós vamos precisar em novembro, o que nós vamos precisar em dezembro. Então, como Ele é amoroso e Ele conhece os nossos corações, Ele sonda os nossos corações, e Ele tem encontrado, Salmo 24, nos nossos corações, pessoas de mãos puras, né, de coração puro, que busca a presença do Senhor, Ele tem prazer, Ele tem alegria, não é obrigação, Ele tem alegria em nos abençoar. Então, eu e você precisamos entender isso. A questão da riqueza e da prosperidade é a alegria de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Deus tem o prazer. Olha o meu filho amado, ele tem me dado tanto prazer, eu vou abençoar na área profissional, eu vou abençoá-lo na área psicoafetiva, na área ministerial, eu sei que ele tem buscado, então eu vou capacitá-lo para ser um excelente empresário, eu vou capacitá-lo para ser um excelente médico, um excelente psicólogo, um excelente advogado. Eu vou prosperar em todas as áreas da vida dele, porque ele é um filho amado.
Eu conheço o coração dele. Eu sei que eu posso contar com ele. Eu sei que eu posso apostar na vida dele. Até hoje, muitas pessoas não aprenderam essa lição. Confiam em números, achando que grandes multidões são evidências da aprovação de Deus, ou grandes outras situações são evidências da aprovação de Deus. E não é, meu amado. E não é. Deus, ele trabalha no particular, Deus trabalha na multidão. Não é o fato, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: não é os teus bens que vai te qualificar a ser abençoado, mas é a bênção de Deus que traz os teus bens e a certeza no teu coração de que aquilo é promessa de Deus que te fará um coração grato. Então, porque senão você fala o seguinte, e eu já escutei pessoa, nossa, você comprou um carro, Deus te abençoe, nossa, que bênção, né? Deus te abençoe. Não, pastor, foi Deus, não, isso aqui foi o meu salário, né? E aí eu senti uma tristeza no coração, falei, mas cara, ele não consegue entender que por detrás desse salário tem a boa e poderosa mão do Senhor. Ele não consegue entender que é o Senhor fazendo as coisas. E tem um exemplo que eu já contei, acho que uma ou duas vezes, né? Em Curitiba, uma pessoa me ligou, pastor, eu preciso de um upgrade, eu preciso de um empréstimo para meu capital de giro. Eu estou indo lá no banco conversar com o gerente, o senhor ore aí, tá, para que as coisas deem certo, tal. Aí passou um tempo, o banco lá fecha às 4 horas, tá, naquela época, né? E aí, quando deu umas 5h30, eu fiquei preocupado, eu liguei para a pessoa, ô meu amado, tudo bem? E aí, deu certo? Eu estou aqui orando, não, pastor, fica tranquilo, meu sogro foi. Com o sogro daquele lá, né, pastor, tanto bens que ele tem aqui em Curitiba, ele é garantia certa. Eu fiquei muito triste com isso, porque eu falei, Deus, ele não entendeu que foi o Senhor que colocou o sogro na vida dele. E aí, no outro dia ele ligou, né, não era 10 horas, ele falou, pastor, eu recebi um telefonema, naquele tempo não tinha WhatsApp, não tinha nada, e não tinha nem celular muito, era muito raro. Eu recebi um telefonema e o gerente pediu para eu ir no banco, lá na agência, porque parece que deu um probleminha lá e ele não conseguiu colocar o crédito na conta. O senhor, ora aí, pastor. Eu falei, não, vamos fazer diferente, cara. Dessa vez não vou orar, não. Que isso, pastor? Não vou orar, não. Leva o teu sogro pessoalmente. Porque com o sogro daquilo lá, porque você só levou os papéis, né, do teu sogro. Agora, com ele pessoalmente, nossa, o gerente vai dobrar. Graças a Deus a pessoa entendeu. A pessoa falou, nossa, pastor, eu acho que eu entendi o que o senhor está querendo dizer. Porque eu falei assim, eu não vou orar porque você tem um sogro, não precisa de Deus. E aí ele falou, não, pastor, ore, tal. Aí o que aconteceu? No final da tarde, não, já depois da hora do almoço, ele me ligou, pastor, você vê como que Deus é bom, né? Deus colocou um sogro que foi usado como garantia e Deus ainda conseguiu aumentar um pouquinho mais o capital de giro, que como Deus é bom. Deus já sabia lá atrás que eu ia precisar. Aí ele entendeu isso que eu estou falando. Então, quando Deus quer nos abençoar, e Ele quer nos abençoar, e quando Ele for nos abençoar, o que Ele espera da minha vida e da sua vida é um reconhecimento de que por detrás desta conquista, por mais que tenha sido o meu salário, eu sei que foi Deus que providenciou aquela empresa, foi Deus que providenciou tudo aquilo para que chegasse esse dia. Tem um quadro que eu gosto muito, de um pai com uma criança, plantando uma árvore e ensinando. E o pai fala assim, todo dia regue essa árvore, que essa árvore vai crescer aqui no seu quintal e quem sabe ela vai te trazer alguma alegria ou te trazer alguma utilidade. E aí aparece esse menino pequeno, agora adulto, né, com uma criança, e na árvore grande, ele fez um balanço e ele brincando, né, naquela árvore, e a criança fala assim, papai, que bom que eu tenho essa árvore aqui, né? E a gente pode brincar. E aí o pai lembrou do pai dele e falou assim, olha, o seu vovô, ele já tinha pensado nisso, ele já tinha pensado em você, e ele colocou no meu coração para cuidar dessa árvore, para que hoje você estivesse usufruindo. Eu vejo aí, meu amado, a onisciência de Deus. É Deus sabendo o que você vai precisar em novembro, você vai precisar em dezembro, janeiro, o que você vai precisar, as vendas que você vai precisar fazer, a clientela que você vai precisar ter, as coisas que você vai precisar. E Deus tem prazer de trazer isso à existência.
Então vamos encarar esse tempo com confiança e crendo nas estratégias de Deus para a sua vida, família e ministério, pois os sonhos para o futuro são mais valiosos que a história passada. Por mais que você tenha tido fracassos, por mais que você tenha errado, tá? Os sonhos que Deus programou para a tua vida no futuro, eles não podem ser apagados pelo teu passado. Se é passado, nós vamos consertar. A Bíblia diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês e o Senhor, planos de fazê-lo prosperar, e não de lhe causar dano, plano de dar esperança e um futuro. E Deus está dizendo: eu sei o que eu tenho para a vida de vocês. Eu sei o que eu quero trazer para a vida de vocês. É isso que Deus está dizendo. Use tudo que você aprendeu, os acertos e os erros, e use como plataforma de lançamento e não como cadeira de descanso. Eu me lembro que uma vez eu usei isso numa mensagem. Nós podemos ficar olhando para os nossos erros, porque errar, amado, nós erramos. Às vezes nós fazemos coisas, nos perdemos um negócio, talvez, fazemos uma compra errada, ou talvez gastamos. Nós podemos cometer erros. Podemos ir para outras áreas, às vezes é uma atitude, uma palavra, um comportamento que eu tive com alguém próximo, que foi um erro, mas eu estou falando, não sente e fique lamentando. Se você tiver que pedir perdão a Deus, peça. Se você tiver que consertar com teu irmão, conserte, mas use isso como uma plataforma de lançamento. Eu aprendi a lição, eu vou avançar para aquilo que Deus tem. E aí Deus começa a selecionar no versículo 3. E o primeiro que ele vai dizer que não pode estar no grupo daqueles que vão ser vencedores é o medroso. A palavra medo vem da palavra yare, que é paralisar por medo. Agora eu gosto muito do que o Lexitão fala, contaminar. Amado, uma pessoa com medo contamina. Uma pessoa insegura contamina, porque ela fica, será que vai dar certo? Os 10 espias que conseguiram contaminar toda uma nação. E os 2 não conseguiram. Tá? Então, o medo contamina outras pessoas, sim. Não deixe morrer dentro de você a expectativa de que Deus está fazendo algo novo. Meu amado, por mais que você não consiga enxergar, por mais que você tenha errado, como eu disse, por mais tudo, não deixe morrer dentro de você algumas certezas e algumas convicções, né? Uma pessoa me ligou hoje de manhã: pastor, como é que está a Ângela? E eu falando: está bênção, ela está com muita dor, ela está assim, nós tivemos um gasto X, gasto Y, mas pastor, eu estou tranquilo. Porque o senhor tem reserva? Não, porque eu tenho Deus. Quem tem Deus, meu amado, fé é isso, eu sei, a fé é isso. Eu não sou nenhuma pessoa irracional, nem irresponsável. Mas eu creio tanto que Deus já sabia dessa situação, que Ele está no controle. São essas coisas, tá, que me traz uma tranquilidade em saber que Deus tem a provisão e Deus traz essa provisão. Ser otimista em relação ao presente e ao futuro diz muito sobre a sua fé, a nossa fé. Coisas novas estão sendo criadas o tempo todo. Deus renova-se a cada manhã através das suas misericórdias sobre nós. E a cada dia a provisão de Deus cai. O maná, meu amado, todos os dias o maná caía. E eu gosto de pensar que a cada dia o maná, tá, devia ter um gosto diferente, porque a cada dia é algo novo. A cada dia Deus se faz novo. Então, essa certeza que eu e você podemos ter: pastor, amanhã o que nós iremos comer? Deus trará o maná dos céus. Pastor, como é que nós vamos? Deus trará o maná dos céus. É essa convicção que tem que encher os nossos corações, meu amado. Deus tem prazer em nos trazer todos os dias o banquete necessário para viver. Como diz um famoso escritor, eu amo essa frase, é de um livro: Deus não começa nada que já não tenha terminado. Linda, né? Deus não começa nada que já não tenha terminado. Meu amado, eu, Silas, amo essa frase. Cada vez que vem uma situação nova,
Eu sei que no plano e na onisciência de Deus e no mundo espiritual já está terminado e Deus tem o melhor para a minha vida e a vitória de Deus está sobre a minha vida. Então eu simplesmente descanso nessa certeza e nessa convicção desse Deus que se faz presente a cada dia. Quem for tímido, a palavra hared, né, no hebraico, que treme diante de uma situação. Amado, como é que uma pessoa, eu vou dizer por que ele usou essa palavra, tem 3 palavras para tímido, né? Como é que uma pessoa iria segurar a espada tremendo? Como é que o cara ia ficar ali, ó, com medo? Ele ia deixar a espada cair. Então, eu não sei se Deus estava falando, pensando na espada, ou se Deus estava falando na questão de uma pessoa que fica tremendo com medo e não avança para o novo. A fé traz o céu à terra. Precisamos entender isso. A fé faz o sobrenatural de Deus tornar-se natural entre os homens. É a fé que traz a existência, é a fé que faz a diferença, é a fé que constrói algo novo na minha vida e na sua vida. E o que significa ter fé? Dizer, eu creio, eu tomo posse, eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Pastor, mas de que tamanho tem que ser essa fé? Eu já disse aqui, pequena do tamanho de um grão de mostarda. Não é o tamanho da fé, mas em quem essa fé está sendo depositada. A expectativa não está nas minhas convicções de que eu tenho uma grande fé, mas na certeza e na minha convicção de que a minha fé está sendo depositada num Deus que é criador dos céus e da terra. É isso que faz toda a diferença. A fé, e somente a fé, é capaz de perceber as coisas novas que Deus está fazendo todos os dias. Uma pessoa de fé, meu amado, ela é grata. Uma pessoa de fé reconhece que aquele milagre, aquela situação é o prover de Deus. Uma pessoa de fé sabe que Deus traz a existência. Uma pessoa de fé, ela caminha com uma autoestima levantada, porque ela sabe que ela é linda e preciosa aos olhos de Deus. Uma pessoa de fé, ela não treme e não tem medo diante de qualquer situação. Por isso ela tem as suas convicções e ela é uma pessoa elaborada e bem resolvida. A fé, meu amado, não é apenas religiosa. A fé não é apenas uma coisa que vai nos levar a termos um culto abençoado. Não, a fé, ela vai me levar a ter uma relação em todas as áreas, elaborada. Então eu me torno uma pessoa elaborada, uma pessoa que não guarda mágoa, uma pessoa que lida bem com as circunstâncias, porque eu sei quem é o meu Deus. Eu não guardo mágoa porque eu creio no meu Deus, eu tenho fé que Deus vai me curar, eu tenho fé que Deus vai resolver aquela situação, eu tenho fé que Deus sabe o que Ele espera da minha vida. Então, por isso, que o meu movimentar é nessa certeza. Eu sei quem é esse Deus. Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da sua vida em campos de bênção e abundância. Deus pode tomar uma vida seca e inútil e transformá-la em uma vida cheia de significado e propósito. Deus pode pegar minha área profissional, que talvez possa estar seca e sem propósito, e torná-la, a minha área profissional, cheia de significado e propósito. Deus pode pegar os meus bens e trazê-lo e até dar um upgrade na vida dele, no sentido material, e trazer significado e propósito. Meu amado, é em todas as áreas. Nós não podemos pensar que Deus só está preocupado com o espiritual. Se Deus estivesse preocupado só com o espiritual, Ele não teria feito, em primeiro lugar, um jardim do Éden tão maravilhoso. Se Deus estivesse preocupado só com o espiritual, Ele não teria feito uma nuvem para refrigerar durante o dia. Ele não teria feito sair água da pedra. Ele não teria derramado ou derrubado todos os dias o maná. Deus é um Deus que se preocupa com todas as áreas. Ele poderia falar assim, os beduínos aí no deserto se viram, então vocês vão se virar também. Tá? O Adão e Eva, já está aí o jardim, vocês vão ter que plantar. Não, estava ali à disposição dele. Comerás de todo e qualquer esse fruto, menos desse, mas está aqui, eu já coloquei esses frutos. Quando Deus promete a Abraão e ele vai falar com Abraão, ele fala, Abraão, eu tenho uma terra que manará leite e mel. Eu tenho uma terra que tem prosperidade. Então, Deus é um Deus de propósito.
eu e você precisamos entender que esse Deus de propósito, ele quer trazer propósito para a minha vida. Então não importa o deserto, não importa a secura, Deus pode trazer significado e Deus pode trazer a existência. Então é tempo de mudar de posição, meu amado. Mudanças são necessárias. Que tipo de mudanças? Leitura da palavra, comunhão com os irmãos, vida de oração. Mudança gera um crescimento. É tempo de nós mudarmos. Algumas pessoas, uma pessoa falou, nossa, pastor, o senhor está emagrecendo? Eu falei, ó, eu estou levantando 5h30 da manhã para correr. Entendeu? Ué, eu vou ficar orando, Senhor, me emagreça, Senhor, queima a gordura. Eu sei que Ele pode me dar força, me capacita para levantar, eu estou fazendo isso. Tá? E em outras áreas também. Então, nós precisamos criar hábitos saudáveis. Tá? Nós estamos terminando o ano de 2021. Quantos livros você leu neste ano? Quantos livros da Bíblia você leu? Sabe, às vezes nós vamos no automático, nós estamos nos acostumados. Eu já disse várias vezes, se você tem curiosidade, entra no Google e põe estudos sobre tempo que as pessoas passam nas redes sociais. É um absurdo, 3 horas no mínimo. Ah, pastor, eu não fico tudo isso. Meu amado, esse estudo não é 3 horas contínuas. Você pega, você fica olhando ali, se você perceber, passou 10 minutos, põe 10 minutos. Aí passa mais um pouquinho, você fala, tá, mais 10 minutos. Olha, já são 20 minutos. Mas aqui você vai, quando você vai ver, já são 1 hora. Vocês estão entendendo? Então, não é que você fica 3, as pessoas não ficam 3 horas direto. Mas nessas pequenas situações, passa-se esse tempo. Confie que Deus lhe dará uma manhã exponencial. Uma manhã que só vai crescendo. Toma posse, meu amado. O próprio Jesus afirmou o seguinte, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Então eu te pergunto, você crê? Você crê que amanhã as coisas vão se renovar? Você crê que talvez aquele contrato que precisa ser assinado vai ser assinado? Você crê que talvez que aquela porta que precisa ser aberta vai ser aberta? Você crê que aquele cara que está te devendo e de repente Deus vai lá tocar e ele vai vir e vai te pagar? Você crê naquela venda? Você crê? Tudo é possível ao que crê. Pastor, mas como é que eu faço? Agora, faça isso. Pastor, eu tomo posse. Em nome de Jesus eu tomo posse nessa palavra. E eu declaro que eu creio. Eu declaro que eu creio. Tome posse, meu irmão. Essa é a diferença. Nós precisamos entender que Deus não trabalha com vagabundos espirituais. Sabe? Nós precisamos entender que Deus não é um gênio da lâmpada má para você esfregar, fazer o pedido, depois ele voltar lá. Deus quer trabalhar com uma aliança. E essa aliança precisa de posicionamento. E muitas vezes nós precisamos fazer mudanças. Então, vamos trabalhar essas mudanças. É levantar mais cedo? É mudar minha alimentação? É começar a controlar minhas redes sociais? Eu não sei, mas faça. Analise. Se você quer, pergunte ao Espírito Santo. Pergunte ao Espírito Santo. Comece a tomar esse posicionamento. Não seja um espectador, e sim um protagonista dos projetos de Deus. E como Gideão, meu amado, conquiste os seus sonhos. Então, eu quero te declarar e te convidar a sair, né, hoje dessa zona de conforto, fazendo uma oração. Senhor, eu quero sair dessa zona de conforto. Eu quero mudar a minha história. Amado, nós estamos numa transição entre a tribo de Manassés e a tribo de Benjamim. A tribo de Manassés, eu já preguei aqui, ela é a unção dobrada. E eu fiquei orando esse mês, tá, por vocês, e Deus é testemunha. Eu orei por vocês para que viesse sobre vocês uma unção dobrada, assim como a tribo de Manassés, né, está lá em Tel Aviv, que hoje é Tel Aviv. Hoje até falei com uma pessoa que está indo para lá. Tá? Tel Aviv é o centro, é o Wall Street de Israel. Então você vê que Deus, quando Deus abençoa, o tempo não caduca a bênção de Deus. Quando Deus fala, eu vou te abençoar, tá? Eu vou te fazer prosperar, eu vou abrir as portas para a tua vida. Não tem validade, meu amado. É eterno. O que nós precisamos fazer é posicionamento. Agora, a tribo de Benjamim tem uma característica, né? Ela recebe no primeiro momento uma maldição, tá? Filho da minha dor. E o pai, no hebraico, tá? A mãe vai chamar de Benjamim, né? Com M. O pai tira o M e põe o B, que significa
filho da minha mão direita. O que eu declaro para a tua vida, meu amado, qualquer palavra que seus pais tenham lançado contra a tua vida, você é incompetente, você é um fracasso, nossa, tudo que você vai fazer não dá certo, hein? Vixe, bateu o carro de novo, nossa, perdeu o emprego, não sei. Eu declaro que em nome de Jesus vai ser mudado e você vai ter esse nome espiritual e Deus vai dizer, não, o Silas, quem está aqui, o Robert, a Tatiana, a Rosângela, a Thaís Michelin, a Laura deve estar lá na frente também, deixa eu ver mais, que é a Ângela, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Conceição, glória a Deus, o Jussier, amém, tá? Vocês serão o meu filho da minha mão direita. Sabe o que significa isso? A mão direita, na cultura hebraica, é a mão que o pai estende para abençoar, é a mão que o sacerdote estende para abençoar. Então, meu amado, esses nomes que eu citei aqui, tome posse, não importa o que tenham falado, nossa, você é desajeitado, hein? Nossa, você é um fracasso, nossa, você é incompetente, está amarrado, anulado. Eu declaro que você é o filho da mão direita do Senhor Deus Todo-Poderoso, e por isso ele levanta esta mão para te abençoar e declarar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado, que Deus te abençoe. Quarta-feira que vem nós vamos estar falando sobre mais. Amém. Glória a Deus, tá? Amém? Parece que deu um bug aqui. Agora eu estou aprendendo a falar que nem um Lelo e a Fabiana Kemi. Deu um bug aqui, tá bom? Mas voltamos aí. Deus abençoe a vida nossa, que o Senhor se faça presente na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Estou encerrando aqui. Até domingo com Jeremias de manhã, tá? Domingo à noite eu estou orando sobre a situação que Deus vai estar falando e até lá nós estamos preparando essa palavra. Ore por mim que sábado eu vou estar falando num congresso, rumo ao sucesso, ao título do congresso, e que Deus me dê palavras de sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Amém?